Então, né, voltando para o ponto principal, a gente poderia dizer, né, que existe um egoísmo do ego, que é eu quero tudo para mim, porque vejo o outro como um ameaçador, vejo o outro robesianamente como uma ameaça prévia às relações reais, prévia a qualquer acontecimento ou ação, e ao ver o outro como uma ameaça, eu quero tudo para mim. Seria um egoísmo do ego, não? Se a gente quiser nomear dessa forma, usando os termos da psicanálise, né, e do Winnicott que eu vou usar agora, mas a gente pode pensar também um egoísmo, vamos botar entre aspas, egoísmo é ego, né, mas enfim, o egoísmo do self, que é assim, puxa, que bom que, né, eu me sinto me realizando ao buscar as minhas metas, o que me traz prazer, a tentar expandir o meu conato, a minha potência. Como eu canso de dizer, né, eu gosto dessa minha formulação, o poder sobre o outro, ou contra o outro, é o fetiche da potência. Quando eu me sinto impotente, o Winnicott também mostra isso, quando eu me sinto impotente, eu vou tentar exercer poder sobre alguém, para que nesse exercício de submissão do outro ao meu desejo, isso me dê uma alegria passiva, ou seja, me dê uma sensação de aumento de potência. Mas a potência não vai estar realmente aumentando, porque a potência aumenta quando a gente está nos realizando, quando estamos nos realizando, a gente está se realizando, a partir do que nos realiza, que pode ser que não realiza o outro. Um encontra na sua mais solitária solidão, diz Nietzsche, o seu prazer, a sua expansão, numa coisa que para o outro não faz sentido, não atrai. Então, as alegrias ativas, por isso que é tão importante entender essa diferença que eu trago nos meus vídeos, nos meus textos, né, entre a alegria ativa e a alegria passiva. A maior parte dos comentadores Spinoza, se não todos, dão muito pouca ênfase, ou eu diria até que não entenderam direito essa diferença entre a alegria ativa e a alegria passiva. Como se todas as alegrias fossem passivas e a alegria ativa fosse um treco de outro mundo, um intelectualismo, enfim, ficar com os dois pés fora do chão, quase um não se afetar, meio que recaindo no modelo metafísico tradicional, apesar de fugir dele. Né? Se a gente pensar na ontologia, né, que a ontologia é um termo que a filosofia dá para uma compreensão do todo da existência, da natureza das coisas e de nós próprios, né, e da nossa relação com o mundo. Se a gente pensar na ontologia que o Spinoza propõe, nós somos modificações da vida em geral, modificações da substância única que constitui tudo. E a nossa potência individual é uma singularização, uma individuação da potência da existência e da vida de um modo geral. Se a gente pensa essa ontologia, aí fica claro que expandir o meu conatos nessa realização tão singular da potência e não do poder contra ou sobre o outro, né? Não do poder de submeter o outro, mas de expandir a minha compreensão e o que me faz me sentir pleno, o Winnicott vai dizer, me faz me sentir vivo, que isso não, claro, pode gerar conflito em torno, mas não é contrário à expansão do outro. O que gera o conflito, não só o conflito, como um conflito destrutivo da diferença, é a crença de que o outro me ameaça e de que se não houvesse o outro, né, o inferno que seria o outro podendo ser pessoas que pensam diferente de mim, podendo ser pessoas que não enxergam o que é evidente, que tal coisa é melhor ou que tal coisa é pior. Né? Se a gente pensar na política, infelizmente, isso sempre acontece para vários lados. Né? E quanto mais eu penso conscientemente isso, né, de que o problema são os outros, eu vou me sentir ameaçado por eles. E ao me sentir ameaçado por eles, aí sim, eu querer impor o meu desejo, ou eu querer as coisas da minha maneira, do meu modo, né, vai, na minha cabeça, exigir, vai ser excludente, vai exigir sempre um contraponto a esse outro vivenciado e tido como um obstáculo para a minha felicidade ou para a felicidade geral. E aí é que começa, mais uma vez, a questão dos autoritarismos. Então, o autoritarismo ele pode vir de um pensamento inicial que é solidário, que é bem intencionado no sentido da cooperação. Né? Eu sou a favor da cooperação. Você não quer cooperar? Puxa, então eu sou contrário a você. Aí eu vou, digamos, impor
autoritariamente, tentar forçar o outro a ser cooperativo. Enfim, todas as ditaduras exercem isso, né? E aí a gente teria que pensar, existe uma ditadura do bem e outra não, ou vice-versa. Tem a ditadura do mal, a gente estaria disputando conteúdos. Esse conteúdo em si é bom, e aí, em nome dele eu faço todas as concessões. Ou ao contrário, esse outro que é oposto àquele, que é bom, ou é muito pior do que aquele, e aí eu faço concessões também, concessões para esse tudo bem, para aquele não, ou vice-versa, concessões para aquele tudo bem, para esse não. Voltando ao tema central, o egoísmo, paradoxalmente, ele não é tão egoísta assim, dá para brincar dessa maneira. Tem aquela música do Jorge Benjor, aquela letra dele, que eu gosto muito nesse sentido, que ilustra bem essa ideia, que é assim, se malandro soubesse o quanto é bom ser honesto, seria honesto só de malandragem. Se o egoísta soubesse o quanto é bom ser colaborativo, relaxado, não ver os outros como ameaças potenciais e como sendo a origem da desgraça do mundo, se ele percebesse o quanto é bom não ver dessa maneira, o quanto é bom dar uma desarmada, pensar justamente na sua própria, seu próprio enriquecimento, na beleza da vida, ele deixaria de ser egoísmo só por egoísmo. Ele seria mais solidário e cooperativo por egoísmo. E a mesma coisa quando a gente pensa no termo, no conceito do individualismo. Né? Analogamente ao egoísmo, a gente estaria pensando no individualismo como um mal em si. Eu penso em mim, não nos outros. Mais uma vez, vamos tentar entender um pouquinho a contradição dessa maneira de pensar. Se eu penso, puxa, eu não posso pensar em mim, porque outras pessoas não têm, seja em termos materiais, seja em termos de bens culturais, seja em termos, enfim, de educação, seja em termos de compreensão, o que for o nosso critério. E aí eu penso, não, eu preciso, eu só vou conseguir ser feliz, eu só vou conseguir relaxar quando todos tiverem ou as mesmas oportunidades, enfim, menos mal, ou todos tiverem a possibilidade de serem felizes, ou pior ainda, quando todos forem felizes. Enquanto que a felicidade é um afeto, né? É uma maneira de se afetar que engloba prazer e tristeza, prazer e dor, alegrias e tristezas. Né? Então, se eu pensar assim, eu tenho que lutar para que os outros sejam felizes, senão eu vou me sentir culpado, bom, o que eu estou querendo é o quê? Que ele tenha melhores condições. E estou supondo que as minhas condições são razoáveis para isso. Então eu estou querendo que ele tenha, mas se ele tiver, ainda assim outros não vão ter. Então, pelo mesmo princípio, ele também não pode usufruir, ele tem que se sentir culpado. E o outro, por sua vez, que ele for ajudar, também não vai resolver todos os males do mundo, ou não vão ser ainda assim todas as pessoas do mundo que vão parar de sofrer e dores. Então todo mundo, né, sente dor. Aí, pelo mesmo motivo, também ele tem que se sentir culpado. Quer dizer, então, mais uma vez, a ideia de um bem externo pode encontrar esse impasse, né? No sentido de que eu quero que o outro se sinta relaxado e bem, enquanto ele não se sentir, eu não posso me sentir. Nas relações amorosas, né, íntimas, pessoais, isso acontece muito. E a pessoa que pensa assim, né, eu tenho que me doar para o outro, na maioria das vezes eu diria que ela acaba provocando ou alimentando até uma perversão da parte desse outro. Porque esse outro vai ser visto, no fim das contas, de uma maneira arrogante, pretensiosa, como um pobre coitado. Porque, justamente, não vai estar se vendo que a experiência de vida é dele e que o que está em questão são as questões afetivas. E que eu, ao pensar que eu não posso não me sentir culpado, a não ser que ele tenha todas as condições e que eu, onipotentemente, possa oferecer a ele todas as condições dele se afetar bem, né? Ele se afetando bem, enfim, ele poderia ter o mesmo pensamento e concluir que ele também não pode se sentir bem. Bom,
não sei o quanto que eu passei essa ideia, né, de que o individualismo, assim como o egoísmo, né, às vezes são palavras que abordam aspectos diferentes de um mesmo problema, às vezes estão sendo usadas de fato para a mesma situação, para a mesma coisa. A questão é análoga, né? Quer dizer, é importante que eu tenha algum individualismo, mas esse individualismo ele não exclui a cooperação, não exclui o desejo de diminuição das desigualdades sociais, não exclui o desejo de que os afetos possam ser vivenciados ativamente, com alegrias ativas, por um maior número de pessoas, por mais tempo, de forma mais duradoura, de forma mais frequente. E o contrário, né, quer dizer, um ideal de absoluto não individualismo, certamente é uma idealização que não tem como se realizar, se concretizar. E mais do que isso, o individualismo, como em geral é criticado, ele acaba sendo, aí sim, uma falta de individualismo, porque o individualista, assim como o egoísta, né, digamos, ou que seja o mesmo caso, se ele é individualismo no sentido de só pensar nele em detrimento dos outros, ele está se prejudicando, né? Porque ele está justamente não só vivendo num mundo isolado ou forçando os outros a lhe servirem, como internamente, psiquicamente, ele está vivendo um mundo assustadoramente ameaçador. E isso é inevitavelmente gerador de afetos tristes, de uma inquietação, uma rivalidade introjetada. Ele certamente, na mais solitária solidão, ele não está se sentindo amado, nem passível de amar, ele está deixando de vivenciar relações humanas de abertura, de tolerância, de acolhimento, que fazem com que, mesmo internamente, ele esteja sempre alerta, vigilante, com a guarda levantada, desconfiando de tudo e de todos. Então, esse individualismo é contrário ao indivíduo. É contrário a quem o sente e o pratica. É um estado contínuo de guerra que faz mal, antes de mais nada, à própria pessoa que sente e age dessa maneira. Enquanto que outras pessoas que conseguem, justamente por serem, né, terem esse egoísmo do self, esse egoísmo positivo, e que talvez a palavra não se sustente mais, mas só para a gente continuar usando ela para fazer esse contraponto com o egoísmo do ego, né? Digamos, a pessoa que tem esse individualismo no sentido de que eu sou uma modificação da substância, então a minha expansão obviamente vai favorecer, vai servir de exemplo, vai incentivar, vai contribuir, vai ajudar as outras pessoas. A gente vê isso com os grandes exemplos da cultura, da sociedade, a gente vê isso com as pessoas que a gente conhece e que a gente de algum modo admira, ou admira a simplicidade, admira a guarda baixa. Essa influência positiva se dá justamente quando a pessoa consegue buscar esse, a gente chama, né, esse ideal, no outro sentido, né, esse ideal imanente, concreto, enfim, essa expressão do seu próprio conatos, da sua própria potência, de uma maneira singular, né, sem justamente, sem necessariamente ou substancialmente, essencialmente, sem competição, sem se medir pelos outros, sem tentar estar kit com o checklist das exigências sociais. Claro que nunca isso é uma coisa pura, nem uma coisa simples, é complexa, né? Mas existe uma diferença muito grande entre esse individualismo que está com a guarda baixada e aberto para o outro, porque não faz sentido ir contra o outro, e esse individualismo, que em geral é o alvo das críticas, mas aí cria-se uma confusão, esse individualismo da pessoa que está numa relação acirrada, de desconfiança contínua, plena em relação, chega-se ao ponto até aos seus próprios, à própria família, à própria esposa, ao próprio marido, aos próprios filhos. É um inferno. O individualismo é um inferno para a pessoa individualista, nesse sentido. Só que, voltando para o início, esse aplanamento da compreensão, esse achatamento da compreensão,
que faz com que, em geral, as pessoas pensem: ah, o individualismo é ruim, então a sociedade atual... Tarará. Bom, e antes? Antes todo mundo era ser humano do mesmo jeito, todo mundo se afetava do mesmo jeito. Não, mas antes aí tinha-se um rito social, tinha-se uma moral social, tinha-se uma imposição da moral que tinha o benefício de todos estarem juntos. E se a gente olha de perto, era horrível, porque eram imposições sociais que oprimiam os indivíduos, constituintes daquela tradição, daquela sociedade. Qualquer sociedade tradicional vai ter um lado positivo e bom, né, da união e tudo mais, e vai ter suas vítimas, que é justamente quem se sente oprimido ali dentro. E muitas vezes quem não se sente também está sendo. Então, se a gente compreende esse princípio desse egoísmo positivo, esse egoísmo que eu estou chamando de egoísmo do self, né, desse respeito ao próprio conatos, que é individual, mas aí é que está. O conatos é uma potência individual, mas que é a expressão de uma potência da própria substância e, portanto, indiretamente coletiva. Porque se cada um tiver preocupado em ter afetos ativos, alegrias ativas, essas alegrias ativas podem gerar conflitozinhos à toa, mas não vão se transformar num ódio, num sentimento de ameaça. Então, essa preocupação com o que te realiza, o que te expande, a tendência é que isso se expresse de uma maneira a favorecer os outros e suas próprias potências singulares, únicas, diferentes. A vida coletiva me parece que fica muito mais saudável e positiva quando se tem precisamente esse respeito pela diferença, pelo diferente, pelo singular, pelo único, ao invés de existir uma moral de todos têm que pensar assim em prol do bem comum, em detrimento dos indivíduos que compõem o comum. Todos têm que pensar assim ou agir assado, etc, etc, em nome, enfim, seja do que for, na melhor das intenções, né? Então, enfim, concluindo, né? Ao invés de se pensar uma oposição do todo e da parte, do coletivo e do individual, o que o Spinoza está trazendo, seja na compreensão social, política, seja nas relações humanas, é que existe a questão da potência e dos afetos que está na origem, e que esse, coloquemos entre aspas, egoísmo ou individualismo do self, do conatos, que busca uma potência que é compartilhável e não um poder de submissão dos supostos opositores e agressores e tudo mais, é algo que torna a vida coletiva e individual muito mais agradável e saudável do que grandes ideais, ideologias de uma revolução para um lado ou para o outro, de algum modo extremista ou autoritária, em nome de algum bem que, por quem não comunga daquele bem, é visto como um mal e vice-versa, e que, seja como for, exerce um efeito de causa externa e, portanto, gera afetos, paixões tristes nas próprias pessoas que estão acreditando que o inferno é os outros. Bom, é isso que eu pensei em trazer para compartilhar com vocês.